Ministério do Turismo e DME Poços de Caldas apresentam Memória Viva. Sequência de vídeos antigos e atuais comparando locais históricos da cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Entre eles, a Igreja de São Domingos, a Fonte do Leãozinho, o Coreto e a Prefeitura Municipal. Vinheta de abertura, papiro desenrolando, com o texto Memória Viva em fonte manuscrita ao centro. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Memória Viva, que tem o objetivo de homenagear pessoas que fizeram ou fazem algo relevante para a cidade, além do resgate cultural de patrimônios do município. Hoje nós vamos viajar no tempo em 1929 para contar um pouquinho da história de um dos pontos turísticos mais visitados em Poços de Caldas, a Fonte dos Amores. Vídeo da Fonte dos Amores, estátua esculpida em mármore branco com casal seminu se beijando. Ao redor, vegetação e uma cachoeira. Para mim é o principal cartão postal da comerciante. Cidade, né, que realmente tem uma beleza diferenciada, muito exatamente, muito verde, né, um cuidado muito grande que a gente tem, né, um carinho que a gente tem com o espaço de preservação. Os próprios, hoje tem os animais aqui, os macaquinhos, né, que virou uma atração à parte. Então por isso que eu falo que é o diferencial da cidade, está aqui na Fonte dos Amores. Sequência de fotos antigas da Fonte dos Amores em diferentes décadas. Essa Fonte Antônio dos Amores Loretti, nada mais era do que um fio d'água, mas um fio d'água que atravessava uma mata espetacular, que é a Serra São Domingos, a atual Serra de São Domingos. E esse fio d'água, ele tinha um ponto estratégico que você tinha uma vista maravilhosa, panorâmica da cidade. Então, esse ponto foi encontrado, digamos, ou eleito pelos jovens da cidade. Os jovens que vinham até para as temporadas, para os encontros, né, do período de veraneio, mas é como se fosse um ponto de um piquenique, uma espécie de piquenique, um encontro com a natureza. E esses jovens, nessas ocasiões, é que se namoravam, né, tinham suas conquistas e levavam para esses espaços para justamente dar esse clima, né, esse ambiente. Então ele criou pontes, passarelas, fazendo com argamassa de cimento, imitando troncos de árvore, para dar esse sentido pitoresco ao local, que foi inaugurado assim, com festas por toda a juventude de Poços de Caldas em 1919. Então ele criou duas pontes, né, bem significativas, ele produziu isso rapidamente na época, com dois caramanchões. Então esses caramanchões eram como se fosse um quiosque, uma espécie de quiosque, também construído nessa mesma maneira, né, construtiva, que lembra muito, porque na época já tinha sido feito, a ponte da Praça dos Macacos. E esses bancos que parecem rústicos, né, feitos em argamassa e que tinha também uma pintura imitando natureza. Era quase um ilusionismo dessa natureza. Sobre a Fonte dos Amores, o que é, para mim, o que é mais interessante, assim, é saber... Adriane Mates, e ainda está em processo de pesquisa isso, mas é muito interessante saber que o Dieberg estava lá para fazer justamente a organização daquele território, né? Isso é muito interessante. Então a gente tem o mesmo paisagista que vai estar fazendo todo esse parque, né, que nós estamos aqui, a gente tem o Dieberg também fazendo a exploração dos morros na mata. Então, na Fonte dos Amores, além de toda a estátua, o monumento, a beleza da queda d'água, a gente também tem os caminhos que o Dieberg vai se apropriar dessa topografia
para justamente experimentar um outro tipo de projeto. Eu acho assim, uma experiência que ele vai ter aqui em Poços, o Dieberger, nesse sentido de criar esses espaços formais em diferentes temas, né? Então você tem um tema mais do jardim plano, que é esse que a gente está no complexo hidrotermal aqui, do Palácio Hotel, Palácio Cassino e as Termas, e vai ter a organização territorial na montanha, né? No pé da serra, onde tem o afloramento da água, da cascata, da cachoeira, da fonte, né? E aí ele vai escalar, então, essa topografia no sentido de construir um espaço bucólico, e isso para mim é a coisa mais interessante do profissional mesmo. Ele vai esculpindo o morro numa nova tentativa de organização do território, né? E aí o tema sai, aquele tema bucólico, a gente poder caminhar por entre os diversos caminhos que ele faz, até chegar ao ápice da fonte, né? Do passeio, que é onde está justamente a estátua do casal em um deleite amoroso, né? O que é muito bonito. Então eu acho que a Fonte dos Amores, além de tudo que já foi dito, tem isso de especial, né? Um projeto arquitetônico, paisagístico, que não é só a cascata, mas é para além da cascata, né? Além da água, né? Além da fonte. É a beleza do projeto arquitetônico e paisagístico ali. Vídeo do quiosque localizado ao lado da Fonte dos Amores, construído em pedras, com imagens internas e externas do local. Então, como todo início é difícil. A minha mãe, na época, ela trabalhava no Palace Hotel e foi feito um projeto das lanchonetes aqui na Fonte dos Amores, no Saturnino de Brito e Véu das Noivas. E a minha mãe era conhecida do senhor Milton Vince, na época, que ele acabou ganhando a licitação, e ele veio para cá e convidou minha mãe para ser funcionária. E ela chegou aqui justamente na época que inaugurou a loja, né? Já são 45 anos que a gente está nessa luta aí. Hoje, por esse tempo todinho, a família toda está envolvida, eu, meu irmão, minha irmã e 2 irmãs da minha mãe, né? Só família que trabalha aqui. Então, quando a gente começou, era muito difícil, muito complicado. A gente ainda era criança. Minha mãe precisava trabalhar constantemente, porque aqui nunca fechou, sempre abriu de segunda a segunda. E essa constância, né, que tinha que vir, com sol, com chuva, com frio, que aqui é muito frio. E graças a Deus ela conseguiu, com a determinação dela, né, com o envolvimento dela, principalmente com o turista, ela conseguiu sobressair. E é o que acabou passando para a gente, né, repassou o que é a gente trabalhar com o turista, porque a gente sabe, na realidade, que a gente é totalmente dependente do turista aqui na cidade, né? A cidade é uma cidade turística, mas a gente tem uma porcentagem muito grande do turismo. E a gente se envolveu de uma tal maneira que acabou todos os filhos, né, a família toda gostando do trabalho. E é o que a gente faz hoje com amor. A gente procura se envolver o máximo, procura tratar muito bem o turista que a gente trata. A gente tem uma amizade muito grande com várias e várias famílias que acabaram virando um vínculo, quase um vínculo familiar com a gente, por causa desse tempo que a gente está aqui. E esse envolvimento, esse carisma que já é uma herança da minha mãe, né, da gente saber tratar o turista, da gente saber conversar, da gente saber compartilhar. E a gente se envolveu profundamente. Hoje o que sobressaiu é o nome, que é o que a gente carrega até hoje, né? Que no caso minha mãe é a matriarca do local, mas a família toda se envolveu e está levando esse conhecimento que a gente tem, né? Essa maneira que a gente trabalha com o turista,
Então a gente é muito engrandecido por isso, tudo que a gente faz, né? Porque eu acho que hoje não é o mesmo tipo de turismo que a gente tinha muitos anos atrás. Mudou muito, né? As pessoas, a qualidade, né? Os pontos, mas não deixou de ser um atrativo à parte que a Fonte dos Amores hoje representa para a cidade. A gente ainda procura manter essa tradição da nossa família, essa tradição do local, essa beleza que tem aqui, né, com as benfeitorias que a gente consegue fazer no decorrer do tempo. A gente sabe que é um pouco difícil, mas a gente faz, para o turista, a gente faz o que dá para a gente fazer e algo mais, né? Isso é satisfatório. Vídeo de turistas observando macaquinhos, animais constantemente presentes nos arredores da Fonte dos Amores. Tem essa cultura, né, daqui já muitos e muitos anos, né, que no caso seria, a gente chama de festa de São Benedito, mas tem a tradição dos caiapós, dos congos, que vem fazer a retirada, né, dos índios do meio da mata, que na época. E é uma coisa interessante de ver que até hoje a gente ainda acompanha, ainda tem essa cultura ainda, né, que é da antiguidade, né, que os negros vinham resgatar os índios na mata, esse envolvimento todo. É interessante, é uma coisa muito bonita que tem aqui na cidade, né, que a gente inclusive usa o espaço aqui para poder deixar o mais realista possível essa tradição, que nunca morre. Todo ano a gente tem e é muito bonito de se ver. A manifestação folclórica Voz é do uma das repórter principais Matheus Luiz atrações em da festa reportagem de São de Benedito. arquivo. A encenação lembra o período em que os índios e escravos se conheceram e passaram a se ajudar em Poços de Caldas. Essa Ailton encenação, Santana, embaixador do Terno de Congo de São Benedito. Ela significa os negros congadeiros compartilhando a liberdade, né, que foi assinada em 1888. Como os escravos, os primeiros do Brasil, eram os índios, e eles sempre davam acolhida aos negros forativos, né, que conseguiam fugir e adentravam as matas. Com a abolição, os negros congadeiros foram até os índios para comunicar que não tinha mais a escravidão no Brasil. Durante a encenação, os escravos capturavam as bugrinhas para que os índios indicassem o caminho de fuga pela mata, num contexto histórico e uma comemoração pela abolição da escravatura. Agora é proposto pelo Rei Congo uma troca, simbolizando a união de povos. Esse ritual é feito há mais de 100 anos, onde o Rei Congo coloca um chamativo para atrair a atenção desses caiapós, né, que são os índios, e é feita ali depois uma troca de poderes, que é a coroa e também o capacete do chefe dos caiapós. Estavam presentes 7 ternos de Congo, além dos grupos de caiapós, cercados por dezenas de pessoas que acompanhavam atentas à cerimônia. É um momento muito moradora importante, de Poços de Caldas, integrante do Terno de Congo. Eu sou da descendência da família desse Terno de Congo de São Benedito. Fundador foi meu tio, Jaguanário. E meu tio faleceu, passou para o Luiz Siqueira. Então é uma tradição. Graças a Deus, São Benedito morador de Poços de Congo, Caldas, né? integrante Porque do Terno de começou, Congo. Era praticamente 2, esse de fita aí do falecido Sr. Chiquinho. E com o tempo o pessoal foi evoluindo. Você pode prestar atenção que cada ano tem um Congo, um terno a mais. E os caiapó também estão muito bonitos, porque também caiapó era da Vila Cruz, né, na minha época. Agora não, agora já tem da Vila Cruz, tem do Bar São José. Essa encenação aqui é tudo para nós. Acho muito importante moradora a gente de Poços de Caldas. Dessa cultura, que é uma cultura para a nossa cidade, né? E eu estou muito feliz de estar aqui mais um ano. Entre os ternos de Congo não há idade. O encontro de gerações fica evidente entre os participantes quando o assunto é preservar a tradição da cidade. Para a gente é muito importante. Maria Antonieta, né, auxiliar de Terno né, de Congo. E
ver e apresentar também para os mais novos, né? A alegria, a criação, né? Com que a gente vem participando. É muito bonito, sabe? Faz muito tempo e esses tempos tudo que a gente vem participando é uma alegria muito grande, né? A dona Orlanda, por exemplo, participa da cerimônia há 50 anos. É tudo para mim. Mãe é tudo Orlanda vida, da Conceição, né? Silva, capitã do Terno de Congo, São Jerônimo e Santa Bárbara. Tudo é governo. E tem também um terreiro de Umbanda também, então vai tudo junto. Todos caminham em procissão com os demais ternos de Congos até a igreja onde nós somos recebidos pelo padre que dá uma bênção, e a partir de hoje, dia 11, os ternos de Congos e Caiapós já podem percorrer as ruas da cidade e também na festa. Diz a lenda que ali um jovem casal se amava escondido dos pais, que eram rivais políticos. Desesperados em não poder ficar juntos, os dois pularam de um penhasco e caíram na água. Mas há outras versões. Então, a gente trata como uma lenda, é uma coisa interessante. Eu costumo falar que essa lenda é bem realista na história que a gente conta. Hoje a gente tem aqui perto um colégio, que é o Colégio Objetivo. Antigamente era um convento de padres e freiras. E nessa de ser o convento, costumava vir um padre e uma freira se banhar na cachoeira lá em cima. E essa frequência deles, de estar aí constantemente, todos os dias, quase vinham, acabou gerando uma desconfiança da Madre Superiora, que um dia resolveu seguir e acabou encontrando o casal na cachoeira se banhando, nus, né, bem à vontade. E na época não podia levar isso para a igreja. E acabou ela tendo como uma maneira de penalizar eles, ela recolheu a roupa deles e levou embora. Então, como na época não tinha, já era proibido na igreja e não tinha como eles irem embora porque eles estavam nus, eles acabaram se suicidando. Então é mais ou menos uma história compatível com a história de Shakespeare, né? Uma história de amor. E essa localidade, como já desde muitos e muitos anos já levava esse nome de Fonte dos Amores, por ter sido essa causa nessa lenda, um escultor que costumava vir no final de 1800, beirando 1900, ele veio fazer um tratamento italiano, ele veio fazer um tratamento nas termas, aqui nas águas termais, e conseguiu curar, ter uma cura substancial do problema que ele tinha de pele. E como gratidão para a cidade, ele voltou para a Itália e construiu essa estátua, representando o casal seminus, né, abraçados, que é onde denomina o nome aqui do local, Fonte dos Amores. Esse escultor chamava Júlio Starassi, que é feita uma escultura em tamanho real de mármore Carrara, né, e muito bem representado aqui no local, né, muito bonito. Inclusive até essa época a gente não tem muita água, mas a própria queda da água, que tem um poema lá muito bonito lá do lado lá, que fala que a queda d'água representa o véu da freira. Por isso que essa lenda a gente conta como se realmente tivesse acontecido entre um padre e uma freira. O pessoal, alguns falam do padre e da freira e outras pessoas comentam que seria dois fazendeiros de famílias rivais que teriam aqui na cidade. Um rapaz namorava, de uma família, namorava uma menina de outra família, mas os pais não se davam bem e não concordavam com o namoro. E foi o que acabou acontecendo também com esse casal. Então aí vai da criatividade ou vai da pessoa realmente se interagir e ver qual lenda que representa mais esse espaço aqui, né? Que realmente é uma lenda, mas é uma história de amor que aconteceu aqui. É uma inspiração do Giulio Starati no Beijo de Rodin. Então era uma prática que ele estava fazendo, mas não com o impressionismo de Rodin. Ele fez de uma maneira como fosse uma escultura maneirista. Ele gostava muito
dos escultores maneiristas italianos. O pai, com remorso, teria mandado erguer a estátua junto à fonte para homenagear a filha que teria morrido de amor. Fato é que ainda hoje a fonte e as suas águas inspiram crenças diversas. Primeira vez que a gente veio, encantou. Turista na Fonte dos Amores. A gente resolveu voltar hoje para conhecer mais um pouquinho, andar mais um pouquinho por aqui. O que você sabe aqui desse espaço? Eu sei muito pouco. Eu sei a fama da fonte, né? Qual que é? Que tem que dar um beijinho ali para abençoar o namoro. Vídeo de casal de turistas se beijando em frente à estátua da Fonte dos Amores. Poços de Caldas, por estar Turista próximo na da Fonte gente, a dos gente sempre Amores. pode estar vindo, né? É uma atração muito bacana para esse sul de Minas nosso aqui, né? É um ponto turístico tão próximo da gente tem que valorizar mais isso, né? Às vezes, ao invés de a gente estar saindo para outros estados, outras cidades, a gente valoriza o nosso meio, que eu acho que isso é mais importante, né? Isso é muito importante, né? Eu particularmente, eu sou meio da roça, né? Então, por eu ser meio da roça, então tá no meio do mato, tá nesse ambiente, para mim é mais ou menos o meu convívio. Então, por ser assim, a gente gosta mais. Tá certo que é uma completamente diferente da área que eu atuo, mas eu gosto muito desse ambiente de natureza, tá no meio da natureza, isso é muito importante. Tá em casa. Né? Estamos em casa. Fotos antigas em preto e branco da estátua e do quiosque da Fonte dos Amores. E a Fonte dos Amores é uma coisa que eu acho que um pouco vai da gente realmente cuidar como se fosse a casa da gente, né? É o que a gente se envolve tanto aqui, que a gente realmente acaba passando o maior tempo da nossa vida aqui na Fonte, né? E a gente procura ao máximo cuidar do espaço. Foram algumas exigências com alguns anos atrás aí que a gente tinha, que era a prioridade era fazer um banheiro público aqui, que a gente sempre reivindicou, muitos e muitos anos, reivindicando a todas as pessoas que passaram. E a gente conseguiu agora nessa gestão, que tá no decorrer, a gente conseguiu que eles fizessem um banheiro para a gente. E automaticamente, esse banheiro muito bonito ficou, a gente só tem recebido elogios, porque tem pessoas que ficam aqui cuidando constantemente, todos os dias, de limpeza, né, de deixar, porque não adianta fazer um local, um espaço e não ter um cuidado, e a gente procura ao máximo cuidar. E aproveitando as benfeitorias, eles conseguiram também, nessa gestão anterior, que é do Sérgio, fazer os corrimão, né, de todo o espaço, que era um problema, uma reivindicação também antiga da gente, principalmente porque a gente sempre teve um fluxo aqui muito grande de terceira idade. E por ser pedras, a gente sabe que é um espaço muito perigoso. E a gente conseguiu com isso. Então essas benfeitorias só embelezou, só engrandeceu o espaço nosso, né? Ajudou bastante, a gente só tem recebido elogios. Todos os turistas que vêm realmente percebem que o ponto aqui é diferenciado. De todos que tá na cidade, a gente é o mais visitado, acredito eu, hoje que a gente tem, é aqui a Fonte dos Amores por causa disso. Então, recentemente foi feitas as intervenções na Fonte dos Amores, que era uma proposta de um recurso que veio do governo federal, do Ministério do Turismo. Foi feita uma nova calçada, né, seguindo todas as questões de acessibilidade, né, para deficientes visuais, e também o grande ganho foi a reforma do banheiro, um novo banheiro, né, os novos sanitários. Foi uma estrutura muito boa que conseguiu atender muito bem uma demanda que tinha ali dentro do ponto turístico da Fonte dos Amores. Então isso foi o ganho maior que nós tivemos ali. Essa proposta da calçada de acesso e os sanitários novos. Mas está tendo um movimento bom. O pessoal estava já com saudade de sair, de passear, de poder viajar e frequentar um espaço desse, que é maravilhoso, vale a pena conhecer. É um lugar visitado não só por turistas, mas como moradores da cidade. O fluxo é intenso de moradores, porque lá é o ponto de partida da trilha que dá acesso ao Cristo. Então é um fluxo imenso ali, e nós temos que cuidar bem daquele espaço justamente por isso, porque tem um uso diário tanto dos moradores de Poços como os turistas também.
Vídeo destacando a vegetação no complexo da Fonte dos Amores, bica d'água e a estátua do casal. Ali tem todo um contexto histórico, né, que é importantíssimo para o turista. Inclusive nós estamos com uma proposta nova de fazer um novo trabalho de sinalização turística, né, englobando inclusive isso, essa questão informativa e educacional para o ponto turístico, para não poluir, né, o espaço, e também ter a questão ambiental. Então uma proposta de seguir uma linha, né, de planejamento turístico mesmo, para que essas informações saiam de forma correta e logicamente dentro do contexto histórico e da importância do próprio ponto turístico. Dizem por lá que, se o solteiro beber daquela água, logo se casará. Foto antiga em preto e branco de um casal ao lado da estátua. Um grupo de amigos que passeava naquelas redondezas, naquele lugar tão lindo, que resolveu criar um nome. E foi João Andrade que deu o nome ao lugar, Fonte dos Amores. Vídeo mostrando a cachoeira da Fonte dos Amores e close na placa com informações sobre a estátua. E assim, complementando então o projeto, né, a gente tem um registro, uma foto antiga lá do espaço que mostra justamente para transpor, né, a água, a fonte ali, ele vai usar então todo o projeto em madeira, o que também é muito interessante, né? E é que a gente não tem mais, né? Mas tem o registro fotográfico, eu acho que vale a pena resgatar isso, porque é realmente um projeto muito bonito, né? Vai complementar toda essa coisa bucólica de se fazer um passeio no pé da serra. Isso eu acho que para mim é o que fica mais forte no projeto do GEBEG, né? É justamente o escalonado do pé da serra, onde aflora então a água. E usar a madeira tem todo sentido, né? Porque aí você vai ter todo esse projeto mais bucólico, mais rústico, né? Junto com a pedra, fazendo uma composição belíssima mesmo do mato. Fotos antigas mostrando o complexo da Fonte dos Amores em diferentes décadas. Marília Duarte, que é a nossa parceira aqui do Memória Viva, é maquiadora social, artística e também de efeitos especiais. E trouxe pra gente essa proposta de 1929, que a gente contou um pouquinho da história da Fonte dos Amores. Exatamente, a ideia foi trazer um pouquinho essa história da moda, a história da maquiagem pra gente representar através do look, da maquiagem. Então até na maquiagem de hoje, como a gente tinha conversado, a gente precisei tampar a sobrancelha da Lud, refazer, porque na época usavam sobrancelhas bem finas para deixar uma proposta mais dramática pro look, assim como também o penteado, o figurino, que usavam os laços, as mangas, né? Então tudo isso a gente traz essa referência para contar e entrar mesmo no personagem e na história da Fonte dos Amores. Memória Viva também é conhecimento. Com certeza. Filmagens dos detalhes da escultura da Fonte dos Amores. De encontros somos feitos, alguns intensos demais para se processar. Sou colcha de retalhos, fragmentos de amores e desamores. Mas o que me mantém vivo é a sensação de que sem amor não posso viver. Autor Francisco Nogueira.
vídeo com detalhes da mina d'água e da escultura em mármore. Depois, fotos antigas do monumento e, por fim, um desenho de crianças abraçadas. Pessoal, nosso programa chegou ao final, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Nós pensamos em tudo, nas roupas, na maquiagem artística, tudo isso nos remeteu lá no ano de 1929. Trouxemos esta nova proposta nesta temporada. E até a próxima! Vinheta de encerramento, papiro desenrolando com escrito Memória Viva em letra manuscrita ao centro.